Tô de volta e hoje é com mais um vídeo de reagido. E o vídeo de hoje é o vídeo de uma tag que foi muito conhecida aqui no YouTube entre 2012 e 2016, acho que dessa faixa mais ou menos. Eu cheguei a gravar esse vídeo, 50 fatos sobre mim. Eu tava muito animada, inclusive, para postar. Seria uma sequência de vídeos de 31 dias seguidos, ou seja, um Veda, mas eu tive tanto problema com esse vídeo, mas assim, tanto problema, que para vocês terem noção, o que eu vou reagir aqui é a gravação de tela, porque nenhum arquivo de fato eu tive acesso até hoje. Eu não vou me delongar muito nessa introdução, porque para ser muito sincero, eu tô muito curiosa para saber o que eu falei, porque eu não faço a menor ideia do que eu falei, quais foram os 50 fatos sobre mim que eu relatei para vocês nesse vídeo. E eu tô muito curiosa também para saber o que ainda é verdade, o que ainda continua condizendo com a minha personalidade e aquilo que de fato eu mudei. De volta, meu povo, e hoje finalmente com a tag 50 fatos sobre mim, que é a tag mais famosa aqui do YouTube, e eu já escutei inclusive da... Primeiro, que eu nunca colocaria esse título todo colorido em um vídeo meu hoje em dia. Segundo, que eu nunca faria um olho feioso desse pra aparecer no canal do YouTube desse jeito. Terceiro, eu tô com uma cara tão novinha aqui, meu Deus, uma carinha de neném, que parece que esse vídeo, na verdade, foi gravado há muito mais tempo. Escutei, inclusive, algumas pessoas falando que só passa a ser, de fato, um YouTube quem grava essa bendita tag. Outra coisa que eu já percebi aqui no vídeo por exemplo, hoje em dia, atualmente, estou tendo muita dificuldade com áudio. Eu tô querendo melhorar o áudio dos vídeos, mas o que é que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo encontrar uma lapela, um microfone lapela que eu goste, por exemplo. Eu, inclusive, desisti, acho que eu já gravei uns 3 vídeos com 2 microfones de lapela diferentes. Acabou não dando certo, mas aqui eu não sei o que tá acontecendo, que tá um chiado, não sei se vocês conseguem ouvir de casa, mas tá um chiado no fundo do vídeo. Isso daqui já tá começando a me incomodar um pouco. 50 fatos sobre mim. Então, ó, como várias pessoas também avisam no começo do vídeo, eu já vou logo avisando aqui. Eu tô aqui com a minha filhinha, eu tô aqui com a minha cola, porque se eu não lembro nem o que eu almocei hoje, imagine 50 fatos sobre mim na ordem. Então, com relação a isso, eu continuo assim até hoje. Pequena relevada. E vamos parar de blá 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 e vamos logo começar por quê? Esse corte de câmera aqui ficou péssimo. Até parece que eu tô num lugar diferente. Primeiro que parece que eu tô num lugar diferente. O ângulo aqui, ele tá assim, ele tá terrível, porque eu nem tô centralizada. Nem tá mostrando a minha cabeça por inteiro. Metade da minha testa tá cortada. Eu não sei o que foi acontecendo nesse dia. E quando corta, assim, a ideia foi boa de edição, de cortar de uma câmera pra outra. Mas o ângulo ficou tão estranho que ficou feio, não ficou algo bom. Porque esse é aquele tipo de vídeo que a gente não sabe se corre muito com ele pra não ficar muito extenso, ou se fala um pouco devagar e fica extenso e vocês não aguentam ver até o final. Mas enfim, Pior que até hoje tem gente que só gosta do YouTube porque tem vídeos longos. Tem gente que diz que a graça do YouTube é justamente você assistir vídeos longos. O primeiro fato sobre mim é que eu sou muito chorona. Se a pessoa ela briga comigo, eu tô chorando. Se a pessoa faz uma homenagem pra mim, eu tô chorando. Se ela me elogia, eu tô chorando. Eu só não tô chorando agora, porque o diretor vai brigar comigo, porque senão eu estaria chorando também. Gerada. Segundo fato, se existe uma pessoa destrambelhada, esquecida e toda enrolada nessa vida, pode ter certeza que essa pessoa sou eu. Nada mudou. Se eu não quebrar alguma coisa durante todo o dia, não sou eu que estou dentro de casa. Se eu não perder alguma coisa, também não foi eu. Isso já me prejudicou muito. E hoje em dia, com o apartamento em reforma, é que eu tô perdendo tudo mesmo. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O que é que eu faço? Puxa, isso foi péssimo. Isso que eu falei foi péssimo. Fazer. Terceiro, eu sou uma pessoa que eu sou odiada, vamos dizer assim, no WhatsApp. Só quem já tentou falar comigo no WhatsApp vai entender. Se você me colocou em algum grupo com alguma expectativa de que eu vou visualizar todas as mensagens e eu vou interagir, eu vou conversar, eu vou lhe responder. Não, eu melhorei. Eu melhorei um pouco isso. Eu tô olhando pra cá porque o namorado tá aqui deitado. Eu melhorei um pouco isso. Hoje em dia é mais no Instagram. Instagram demora um pouco mais pra responder. Mas pelo menos o WhatsApp, assim, não é mais como antes. Antes eu chegava a passar dias sem responder alguém. Mesmo que o assunto ele fosse importante, assim, eu realmente não ligava pro WhatsApp. Eu demorei um bom tempo até me adaptar a essa ferramenta.
Você tá muito enganado. Talvez os seus melhores sonhos, porque na realidade é um pouquinho diferente. No privado, talvez eu passar uns 15 dias, um mês e por aí vai, pra poder responder. O quarto fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que se tem uma palavra que pode me definir a minha vida inteira, é essa. Sonhos. São os sonhos que me movem, que me fazem sempre olhar pra frente e sempre querer algo a mais na vida. Quinto, eu sou do signo de Sagitário, mas não acredito muito nesse negócio de signo, Hoje não. eu acredito. Sexto, eu sou formada em História e Licenciatura pela UFPE. Sétimo, eu amo cidade grande. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de agitação. Apesar que eu sou muito medrosa com relação à violência, eu gosto muito de agitação. Oitavo, talvez muita gente que tá aí do outro lado da telinha, aliás, de computador, do celular, não sei, enfim, deleta. Talvez algumas pessoas até se identifiquem com o que eu vou falar agora, que eu faço parte da nação rosariana. Eu sou a pessoa, sou a louca. Eu era muito fã da banda Rosa de Saron. Inclusive, eu estou contando os dias, os minutos, os segundos, milésimos, centésimos, o que mais vier por aí, pro show deles que vai acontecer agora em agosto, aqui no... Meu Deus do céu, eu gravei isso aqui próximo do show de Rosa de Saron, que teve uma turnê acústica que eles estavam fazendo. E o que essa menina que nem imaginava é que um sonho dela iria se realizar. Eu não só consegui entrar no camarim e tirar uma foto com a banda nesse dia desse show, que eu menciono aqui nesse vídeo, como um mês depois, a banda Rosa de Saron estava de volta aqui em Recife para fazer um show lá no Marco Zero, não vou lembrar agora o nome do festival, mas do festival católico, no caso, do evento católico, mas quando eles voltaram, eu não só tive a oportunidade de reencontrá-los, como tive a oportunidade de entrevistá-los também. Não sei se ainda tem esse vídeo. Se eu tiver, eu vou colocar agora a foto de quando eu encontrei ele a primeira vez, que foi nesse show aqui que eu tava ansiosa para que chegasse. E vou colocar um print do vídeo também, do dia que eu entrevistei eles. Eu tinha um tempo assim curtíssimo e eu consegui entrar no camarim, eu consegui entrevistar eles. E eu lembro que foi em 2017 isso. 2016, 2017, acho que 2017. E foi a realização de um sonho. Foi o melhor dia da minha vida no dia que isso aconteceu. Recife. Nono, do ano inteiro, a minha época preferida, com certeza, é o Natal, fim de ano, porque aí já junta férias, junta presente. Então, hoje em dia, eu ainda continuo amando essa época do ano, de Natal, Réveillon, férias, verão, enfim. Mas eu confesso que o meu coração hoje dele dá uma balançada um pouco maior pelos festejos juninos. A época do São João, pra dançar aquele forrozinho agarradinho lá em Caruaru. Eu acho que hoje em dia tá pau a pau. Dinheiro, comida boa e a gente junta tudo num pacote só. Décimo, eu já fiz encontro vocacional pra ser freira. Talvez nesse momento você esteja rindo. Quase ninguém acredita nisso. Já te falei, Flávio, isso uma vez. A minha namorada aqui me olhou meio estranho, mas eu já cheguei sim a fazer encontro vocacional para ser freira. Foi com as doroteanas. Para quem é de Recife, elas são as donas, as administradoras, não sei qual é o certo hoje em dia, nem lembro qual é o certo falar, do Colégio São José, que fica na Conda Boa Vista, e da Faculdade Fafiri. São elas que administram. E o convento delas fica ao lado da Igreja da Soledade. Então era ali que eu fazia os encontros vocacionais. A minha cara eu achando que eu estou mentindo, mas é uma verdade. 11. Minha comida preferida, de longe, com certeza, sushi. 12º. Até hoje nada mudou. Esse fato é aquele tipo de fato que nem todo mundo que é próximo a mim sabe. Muitas pessoas só conhecem o meu irmão caçula, que é filho da minha mãe e do meu pai. Só que na realidade eu sou a 10ª de 11 filhos, porque a minha mãe, na verdade não são 10 filhos, eu acho que são 9 ou 8. Não lembro, mas nessa quantidade toda não. Eu não sei o que foi que me deu na cabeça que eu falei isso nessa época. Eu acho que teve uma época que eu falava isso, mas são menos irmãos. De toda forma é muita gente, né? Porque meu pai, o terceiro casamento, ele foi, no caso, o terceiro casamento da minha mãe. Minha mãe já faleceu, nessa época que ela ainda era viva. Mas é muita gente. Eu acho que eu tenho um irmão que até hoje eu nunca vi, eu nunca conheci, nunca tive nenhum tipo de contato, porque eles moram em São Paulo. E quando eles foram para São Paulo, eu não tinha nascido ainda. Então, daí vocês tiram. Ele é o terceiro casamento do meu pai. Então, haja menina aí pelo mundo. Tanto é haja menino pelo mundo. Tem muitos irmãos meus que eu não conheço. Só sei eu não porque alguém me contou, mas eu nunca vi na vida. Nunca falou comigo nem por telefone. Um terceiro, eu não dispenso um bom livro. Eu gosto muito de ler. E apesar de eu sempre estar conectada a
Hoje em dia, eu confesso que eu tô um pouco mais displicente. Nessa época eu lia muito. Graças a Deus eu tive uma adolescência, início de fase adulta, que eu era mergulhada nos livros, seja os próprios livros da faculdade ou os romances. Hoje em dia, meu tipo de leitura, eu confesso que tá um pouquinho diferente. Eu não leio tanto romances, mas, pelo menos eu não leio tanto quanto eu gostaria, porque eu também não tenho tempo. Eu tenho um destaque, inclusive, no meu Instagram, com alguns livros que eu já li, que eu recomendo, enfim, que eu indico que são pra vida, pra ajudar você na vida. Depois dá uma olhadinha lá, que eu acho que você vai entender bem o que eu tô falando. Na internet, se tiver um bom livro, pode ter certeza que seja de madrugada, seja fim de semana, seja quando for, eu vou arrumar um tempo, seja aí por mais curto que seja. Pena que hoje em dia eu não tenho tanto tempo assim. Para poder apreciar um bom livro, um bom romance, eu não dispenso nunca. Se tem uma coisa que eu aprecio muito na casa de alguém, é uma boa biblioteca. E um dia eu também terei a minha. 14º, como eu tenho um cabelão, algumas pessoas me perguntam, inclusive, se eu já pintei ele. Nunca mexi nesse cabelo. A única coisa que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu passei no vestibular, foi descolorir um pouquinho aí as pontas dele, mas colocar tintura. Oh, coitado desse cabelo, meu Deus. Pouco tempo depois, acho que uns 4, 5 meses depois, eu já fiz a primeira besteira com esse cabelo. Cabelo batendo na bunda, assim, enorme. Pintei ele de rosa choque. E assim, ele era um rosa tão forte que tinha uns celulares na época que as pessoas olhavam e parecia vermelho fogo. E quando a pessoa me via pessoalmente, via que era o cabelo rosa. Aí logo em seguida, um mês depois, eu não gostei muito do rosa, eu pintei ele de lilás, até hoje é meu cabelo preferido. Pouco tempo depois, no mesmo ano, aí eu fui pra terceira mudança, eu cortei esse cabelo bem curtinho. Depois disso, vieram vários tons de vermelho. Eu tive cabelo vermelho, vinho, roxo. E hoje em dia ele tá preto. Eu não tô mais com cabelo na minha cor natural, que é o castanho. Hoje em dia eu pinto ele de preto. De fato, eu nunca tive coragem. 15º, eu sou a louca das viagens. Eu tenho um espírito muito aventureiro, minha gente. Então se eu pudesse, era pé no mundo. E aí, o que acontece? Eu tenho uma lista, apesar que eu não tenho um centavo no bolso. Mas se você tem sonhos, você tem tudo na vida. E eu tenho aí uma pequena listinha, pra não falar um caderno, com todos os destinos aí que eu pretendo visitar. 16º. Lá pra cá eu já consegui realizar alguns sonhos, inclusive a Jornada Mundial da Juventude, que nessa época aqui era um sonho impossível de se realizar, uma viagem muito difícil de fazer, e eu fui sozinha, inclusive, tem vários vídeos aqui no canal pra quem quiser dar uma olhada. Eu sou aquele tipo de pessoa que você olhou pra minha cara, vamos. Esse negócio de ficar enrolando muito pra sair, pra fazer alguma coisa comigo, não rola não. 17º, eu nunca tive coragem de fazer uma tatuagem na minha vida. E hoje eu tenho uma, eu vou colocar a foto dela aqui pra vocês. A foto que eu vou colocar é a foto que foi inspiração pra fazer, porque ela já tá um pouco apagadinha, mas eu tenho ela aqui, ó. Eu não vou lembrar se é do lado esquerdo ou direito, mas eu tenho uma tatuagem. Essa tatuagem que vocês estão vendo agora, ela fica atrás, esse mesmo desenho que eu tenho, que é, inclusive, relacionado a essa minha paixão por viagens. Eu tenho ela bem pequenininha atrás da orelha, mas também só tenho essa. Tenho vontade de fazer mais, inclusive, mas não tenho coragem. 18º, o lugar que eu mais quero conhecer na vida é Paris. Tinha certeza que eu ia falar isso, porque nessa época que eu fazia história, eu acho que eu tinha acabado de fazer pouco tempo a faculdade de história, não lembro ao certo, mas eu falei a faculdade inteira que eu ia fazer um intercâmbio na França. Eu cheguei a fazer um ano de francês, cheguei a me inscrever em alguns programas, enfim, de intercâmbio. Hoje em dia eu continuo querendo conhecer a França, mas a prioridade pra mim hoje em dia é Dubai. Desde pequenininha que eu sou apaixonada pela Cidade de Luz, eu acho que isso é restício ali do canal Futura, da época que eu assistia a Madeline. 19º, quando eu tinha 17 anos, eu tinha um sonho de ser escritora e eu comecei a escrever um livro. E eu tenho esse livro guardado até hoje. Eu não lembrava disso. Na verdade, eu cheguei a começar a escrever mais de um livro, mas eu não lembro, eu não sei se ainda, até hoje eu tenho esses arquivos guardados em algum lugar, algum pendrive. No Google Drive eu sei que não tá. A única alternativa é se tiver algum pendrive perdido por aí. Faz muito tempo que eu não uso pendrive. Mas nessa época eu acho que eu tinha, de fato, esses arquivos guardados ainda. Hoje em dia, só Deus sabe por onde anda. O nome do livro é Momento Perdido. Mas eu nem dei continuidade. 20º. Só existe um esporte. Tinha um outro também, que era a Obscura. Tinha um Momento Perdido e tinha Obscura. Mas se vocês me perguntarem qual era o tema hoje em dia, eu não vou lembrar não. Que eu praticaria nessa vida. E esse esporte é o hipismo, eu sou completamente. Hoje em dia, eu sou mais aventureira. Então, assim,
Eu já tô até querendo me programar para começar a fazer mais um esporte. Mais de um, inclusive, eu não tenho tempo, mas assim, eu quero muito me organizar para ter mais de uma atividade, porque hoje em dia, depois que eu voltei de Noronha, que eu fiz várias atividades lá, que eu fiz várias trilhas, eu vou ter com esse espírito mesmo de aventureira, sabe? E eu quero realmente testar várias coisas diferentes. Aqui eu dizia que a única coisa que eu tinha vontade de fazer era praticar hipismo, mas até saltar de paraquedas já soltei. Apaixonada por esse esporte. 21º. Em 2014, eu criei um blog chamado Chantilly. Eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês verem como era o nome do meu blog. Que depois que eu comprei o domínio, aí eu acabei atualizando aí para Tendência Estilo, que Tendência Estilo era vocês bem que estão melhor. assistindo agora conhecem. 22º, eu saí de casa aos 19 anos. 23º, Pra estudar. quando eu era criança, eu era fã de Angélica. Por quê? Porque eu assistia muito Bambu Luar. Não sei se ninguém vai lembrar. Não era só por causa de Bambu Luar, é porque eu não sei nem o que eu tô falando desse jeito aqui, que tá me dando certo ranço a forma como eu tava falando, muito menininha, tá me dando ranço. Eu assistia muito a Globo, mas eu sempre tive um sonho, desde criança, de trabalhar em televisão. A televisão, ela me fascinava. Então, já tive fases da infância de querer ser atriz, já teve fase da infância de querer ser apresentador, enfim. Hoje em dia, eu sou formada em rádio e TV, jornalismo, trabalho em emissora de TV, já trabalhei na TV Globo de Recife, na TV Jornal, que é correspondente do SBT. E eu acredito que era por causa disso, porque como ela sempre estava presente em vários quadros dos programas, né? E já apresentou muitos programas infantis, então eu acredito que seja isso. A minha maior referência, quando se falava de televisão, era a Angélica. E por isso que eu passei a minha infância inteira sendo uma das maiores fãs dela. Dessa época, mas eu era fã dela por conta disso. 24º, assim como várias pessoas, eu já pensei em fazer medicina. Verdade. Aí eu acabei desistindo e migrando pro lado da comunicação. 26º, esse é aquele tipo de fato que você vai falar e a lágrima ela vem aqui perto do olho e você faz ela voltar, entendeu? O maior objetivo de vida era fazer um intercâmbio na época que eu fazia a graduação. Eu e uma das minhas melhores amigas, nós conseguimos esse bendito intercâmbio. Ai, meu pra Deus, eu onde? tinha Pra esquecido Barcelona. isso. Passar quanto tempo? 2 anos. A gente foi, não. É mais um trauma aí que não é de criança, mas que precisa. E eu falo aqui é mais um trauma aí adquirido, porque eu lembro que quando eu falei pra minha mãe que tinha dado tudo errado, a minha mãe comemorou, disse, graças a Deus, a minha mãe tava fazendo a oração contrária para que eu não fosse para esse intercâmbio. Porque ela dizia que era muito perigoso, eu tava ficando louca, como é que eu ia para outro país, para passar 2 anos morando fora, longe dela. Não sei se de fato as orações dela contribuíram para isso, mas se a gente perdeu, a gente perdeu. A gente ia passar 2 anos em Barcelona, tava tudo certo, e acabou que a gente ficou só na vontade mesmo, nos sonhos aí. Vai ser superado. 27º. Quando eu era criança, eu costumo dizer que eu não era uma menina, eu era um menino. Porque eu só gostava de brincadeira de menininho. E aí, pra completar a situação, o desenho animado que marcou a minha vida, que eu sou fã até hoje, é Dragon Ball Z. Ah, entendi. Se tem uma coisa que eu detesto nessa vida, mais do que qualquer coisa nesse mundo, é acordar cedo. 29º. Hoje em dia nem tanto. Quando eu tinha 14 anos. 30º. Saudades, Em inclusive. 2011, quando eu estava aí me preparando para prestar vestibular e tal, eu botei na cabeça que algum dia eu ia ser professora. Mas eu botei na cabeça que além de professora, eu ia ter a minha própria escola. Criei, de fato, uma escola, pra vocês terem ideia, até... Eu não lembrava disso também. E o nome dele era Nova Geração. 31º. Aí depois eu descobri que existem várias escolas com esse nome Nova Geração. Não sei se do mesmo dono, mas eu acredito que hoje em dia nem pode mais abrir escola com esse nome. Um dos meus maiores sonhos que eu já tive na vida foi ter a minha festa de 15 anos. Mas aí também não rolou muito. Ai, que jeitinho, 32º. Inclusive, por causa dessa bendita festa que não aconteceu, eu fiz 10 anos depois uma festa de 25 anos que eu me arrependo até a alma, até os dias de hoje. Quem conhece a história vai entender, né? Uma pessoa que nem era convidada, acabou indo parar na festa e assim, depois que eu conheci essa criatura foi só ladeira abaixo. Sabe aquele tipo de ser humano que só entra na tua vida pra ser um atraso? E como a minha vida atrasou, viu? Apesar de ser muito destrambelhada, graças a Deus, porque Ele é misericordioso, Ele ora pra mim. Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. Graças a Deus, até hoje eu continuo assim. Eu nunca conheci os meus avós paternos, porque aí como meu pai já tem uma idade mais avançada e tal, quando a minha mãe conheceu ele, os meus avós paternos já tinham falecido. Mas os meus avós paternos, eu sempre tive vontade de conhecer, infelizmente eu nunca tive essa oportunidade. 34º.
Assim como 99,99999 da população brasileira, eu também sofria bullying na escola. Aliás, com esse meu jeito estabanado, eu sofro bullying até hoje. E com esse jeitinho de falar, até eu praticaria bullying comigo mesmo, porque isso aqui tá péssimo, viu? O tempo todo, e tudo que eu faço, que eu falo na vida. Essa galera me chamava de baleia assassina. Mas aí, com o tempo, eu fui crescendo, eu fui mudando. Isso foi um trauma aí que eu superei na minha vida, mas na época... Ai, que trauma. Eu era chamada de beleza assassina na escola e tive um trauma. Eu lembro que era tipo #punk. 35º. Eu já fiz curso de maquiagem, porque é aquela coisa, né? Maquiagem Com o olho desse jeito, é sério que eu tive coragem de falar isso nesse vídeo, que eu já tinha feito um curso de maquiagem? Eu não acredito que eu fiz isso, não. tem que ter muita prática. Se você não pratica, como é o meu caso, que eu não tenho mais tempo pra isso, você acaba perdendo Como se eu toda fosse aquela muito teoria ocupada na que vida. você... Não, porque no caso você nunca levou jeito pra fazer maquiagem mesmo. Inclusive, eu vou até fazer uma observação aqui. A luz, o lugar onde eu tô fazendo a gravação desse vídeo hoje, a luz ela tá péssima. Mas eu realmente não queria deixar hoje sem postar nenhum vídeo. E é o que acontece. Como o apartamento ele ainda tá em reforma, vocês estão vendo aí resquícios dessa reforma por alguns dias, algumas sequências de vídeos. O lugar onde eu tô gravando aqui, eu não sei o que tá acontecendo, que parece que o meu pescoço tá de uma cor e o meu rosto ele tá de outra. Mas eu garanto pra vocês que pessoalmente tá a mesma coisa. Eu aqui não tô entendendo aqui se é uma configuração da câmera, se é o sol que tá entrando pela janela, o que é que tá acontecendo? Vou aprender um dia no curso. 36º. Como é meu maior sonho conhecer Paris, a cidade de luz, então eu já fiz 1 ano de francês e por vários motivos aí da vida, infelizmente eu tive que parar e até hoje eu não retornei. 37º. Música eletrônica pra mim é vida. 38º. Hoje em dia eu ainda gosto de música eletrônica, mas nem tanto. Eu lembro que nessa fase aqui, eu chegava a dormir ouvindo música eletrônica no fone de ouvido. Parece mentira, mas de fato isso acontecia. Eu sou o tipo de pessoa que eu detesto cozinhar. E aos 23 anos de idade, eu não sei nem... Não é só que eu detesto, é que eu também não sei cozinhar. E aí, quando eu tento fazer alguma coisa e não dá certo, a minha irritação aumenta. Eu não sei nem fritar um ovo direito. 39º. Mentira, nessa também não. Querida, se eu não gostar de você, pode ter certeza, eu não vou fazer questão nenhuma de esconder isso. Isso é verdade. Eu gostei, mas também se eu não gostei, paciência. Ai, que Próximo, péssimo minhas melhores isso. amigas, eu costumo dizer que nós somos primas de sangue, irmãs de coração e amigas por obra de Deus. Porque são as minhas melhores amigas, são as minhas 2 primas, Kelly e Nayara, que elas sempre estão do meu lado. A gente era muito grudada nessa época. Vocês me veem aqui na frente dessa câmera com todo esse tipo de palhaçada, falando errado, falando um monte de besteira, às vezes até falando graça. Eu passo... Na verdade, eu nem era desse jeito na vida real. Eu tô tentando entender que personagem foi esse que eu assumi pra gravar esse vídeo. Porque eu de verdade não tô me reconhecendo aqui. Passando vergonha, que é a minha especialidade da vida. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu tô no lugar, você me deu corda, isso aqui de corda, acabou. Nem deixa mais você falar por conta disso. 42º. Desde que eu saí de casa, quando eu tinha 19 anos, desde que eu vim morar aqui no Recife, todo ano eu me mudo. É eu e a Andarilha. Todo ano eu me mudava. 2012 eu fui pra casa dos meus tios, 2013 eu tava no kitnet, 2014 eu fui pro apartamento, 2015 eu tava em outro apartamento na mesma rua, 2016 eu fui pra outro bairro, aí morei numa casa pequenininha, 2017 eu tava em outra casa maior, 2018 eu volto pra casa dos meus tios, 2019 aí eu passei um período em casa, no interior na casa dos meus pais, depois eu voltei pra Recife pra começar o curso de jornalismo, aí fiquei na casa dos meus tios até finalizar o curso de jornalismo e hoje eu tô no apartamento, eu realmente já me mudei muito. A gente não acha canto. Me mudei em 2013, 2014, 2015, 2016, quando eu achava que em 2017, finalmente, eu ia achar um canto pra ficar quieta, se muda também. E isso... Tu corta essa parte, que eu já ia falar, tô falando, não. 43º. Eu detesto cuscuz. Eu já tô aqui voltada de rir. Hoje em dia eu ainda como, mas continuo sem gostar. Eu adoro cuscuz. Só eu que detesto cuscuz. Ele tá confirmando aí, fazendo assim, ó. 44º. Eu detesto qualquer tipo de bebida alcoólica. 45º. Eu me preocupo demais com as pessoas. E aí é aquela coisa. Tudo em excesso faz mal. Porque eu fico querendo comprar a briga dos outros, tomar as dores dos outros. E às vezes eu não tô conseguindo resolver nem os meus próprios problemas. E tô arrumando mais problema pra minha vida. Qual é a bronca nisso?
maioria das vezes eu sempre acabo quebrando a cara com essa pessoa. Então, quando passa de um certo limite, você aí acaba se prejudicando também. 46º, o meu nome, Joselane, é uma coisa muito extensa. Você começa a falar na segunda, na sexta-feira você termina. Só que o meu nome... Péssimo esse comentário. Jailma. E o nome assim, Jailma, entre Jailma e... Eu odeio esse nome, Jailma. Independente de você gostar ou não, independente do seu nome ser Jailma ou não, a gente sabe que o nome é algo muito pessoal e assim, a questão de gosto realmente é muito particular, como algumas coisas na vida. Eu não gosto do meu nome Joselane, eu nunca gostei. Não é só por eu achar o nome longo, porque de fato eu nunca gostei, mas Jailma eu gosto menos ainda. Na verdade eu não gosto nada. E Joselane, eu prefiro o Joselane. Se você se chama Jailma, fica com raiva de mim não, é só porque o meu gosto é um pouquinho diferente do teu, tá? 47º. É uma pena que eu não posso trazer todos os meus amigos aqui pra esse vídeo. Tem uma coisa que é verdade com relação às minhas amizades, é que eu nunca na vida traí nenhuma amiga minha. 40º. E por ironia do destino, uma das minhas amigas, inclusive, que estava gravando esse vídeo, hoje em dia a gente nem se fala mais. A gente teve uma confusão da peste, como se fala aqui no Nordeste. Teve uma confusão da peste por causa desse abençoado desse vídeo. Tem uma coisa que é verdade com relação às minhas amizades, é que eu nunca na vida traí nenhuma amiga minha. 48º, eu nunca experimentei nenhum tipo de droga. Pra mim, droga é uma droga mesmo. 49º, eu odeio aquele tipo de pessoa que fala tocando o tempo todo na pessoa. E por fim, mas não menos importante, eu criei um canal porque o meu sonho na realidade é trabalhar com comunicação. Eu não me arrependo nem um pouco de ter cursado história, mas o meu sonho mesmo é estar na frente de uma câmera ou mesmo operando uma câmera. Por isso que hoje eu curso rádio e TV, que também pode ser tema para um próximo vídeo, falar um pouquinho mais de como é que funciona, como é os lados positivos e negativos dessa profissão. Tem um vídeo inclusive sobre isso. O principal motivo de eu ter criado esse canal foi justamente para que eu pudesse trazer de uma forma um pouco mais informal essa comunicação que eu tanto busco do rádio e da TV um pouco mais pro meu dia a dia. Por isso que hoje eu tô aqui gravando, por exemplo, 50 fatos sobre mim. Então, finalmente, é isso, meu povo. Depois de 4 horas de gravação, no fio da tarde, menino chorando, cachorro latindo, tempo ficando nublado, a luz acabando, finalmente chegamos ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu lembro que, de fato, nesse dia, tudo que vocês imaginarem pra dar errado aconteceu. A câmera começou a descarregar, como se a bateria tivesse viciada. E aí eu lembro que o sobrinho da minha amiga tava em casa, ele começava a chorar o tempo todo, atrapalhava a gravação. Aí começou a chover, faltou luz, a gente teve que esperar. Por isso que em um determinado momento do vídeo, a luz corta. E assim, é muito nostálgico, ao mesmo tempo é muito especial pra mim ver esse vídeo e também perceber o quanto que, graças a Deus, eu mudei. Porque, por exemplo, uma das coisas que me incomoda nos vídeos que eu posto aqui é em relação à qualidade. Porque eu não tô postando a qualidade que eu queria, eu não tô com tempo pra fazer as edições da forma como eu queria, porque graças ao curso de rádio e TV eu sei fazer edição de vídeo. Mas se vocês pararem pra perceber no modo como eu tô falando, na minha postura, na minha desenvoltura, esse canal, de fato, ele tem me ajudado bastante nesse quesito, né, do meu sonho de ser uma verdadeira comunicadora. Então, graças a Deus, em relação a isso, tem me ajudado bastante. Então, por exemplo, hoje eu tô gravando pra vocês, o modo como eu tô falando, pra mim, ele tá ok. Eu tô me sentindo tão desenvolta que eu não tô parando o vídeo. Aqui eu passei 4 horas pra gravar um vídeo de 13 minutos. Já tô em 28 minutos aqui e eu tô gravando direto. Mas, por exemplo, eu tô muito incomodada com essa luz. Essa luz eu já não tô gostando, tá de péssima qualidade, mas é a luz natural aqui do dia. Pra finalizar, deixa eu ver alguns fatos sobre mim que eu poderia acrescentar nos dias de hoje, que na época nem tinham acontecido ainda, eu não podia postar, não poderia acrescentar nesse vídeo. Por exemplo, após alguns anos, meu namorado tá aqui ameaçando fazer barulho, porque eu acho que ele tá achando que eu tô falando demais, já tá ficando longo demais o vídeo, a gente precisa sair. Então, por exemplo, alguns fatos a mais sobre mim, que na época não existiam. Hoje eu tenho meu próprio apartamento, eu já morei em Fernando de Noronha, já fui Miss Passira, que é a mesma minha cidade, já fui Miss Pernambuco, no caso Miss Pernambuco Terra, que eu participei da franquia Terra, eu já fui Miss Brasil Supra Global, da franquia Supra Global, quem mais? Já participei da Jornada Mundial da Juventude,
Me formei em jornalismo, hoje eu sou jornalista, já trabalhei em 3 emissoras de TV. O que mais que eu posso falar? Hoje em dia eu não tenho mais minha mãe já faleceu. Cara, tanta coisa mudou. Meu ciclo de amizades hoje em dia é outro, enfim, mas que bom. Que bom que naquela época eu nunca tinha namorado na minha vida, com 23 anos, já tô no segundo, um tá aqui na minha frente, inclusive. Ele tá dizendo não, só foi ele, tá dizendo que só foi ele, o primeiro não conta não. Quanta coisa mudou na minha vida, que bom que mudou e que bom que mudou pra melhor. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente, reagindo aí a tag 50 fatos sobre mim, um vídeo que nunca foi postado. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!